Boa tarde, quarto ano. Tudo bem com vocês? Estamos aqui nesta terça-feira para mais uma aula de história, tá ok? Então vamos lá. Como acabou o nosso livro, né? A nossa unidade com o conteúdo de história, nós vamos pegar o almanaque de datas culturais, tá? Que está relacionado à disciplina de história. Então, dê uma pausa no vídeo, vá lá e pegue seu almanaque de datas culturais que está na tua caixa, tá bom? Então, vamos trabalhar um pouco sobre datas culturais. Você vai abrir seu livro aí, tá? Então, primeiro nós vamos aqui, ó. Número 4. Página 4. Janeiro, datas do mês, dia 7, dia do leitor, dia 9, dia do astronauta e dia 30, dia da saudade. Quem pouco lê, pouco aprende. Tá aqui, ó, provérbio do mês. Quem pouco lê, pouco aprende. Então, leia mais. Dia do leitor. Você conhece histórias clássicas infantis? Para testar seus conhecimentos, leia as questões e marque com X a alternativa correta. Isso aqui são todas histórias infantis que fizeram parte do roteiro da sua vida. Por isso que eu não vou dar a resposta. Quem vai marcar é você, certo? Número 1. Que personagem transformou o amo em Marquês de Carabás e o ajudou a casar com a filha do rei? Foi o gênio da lâmpada? Fada madrinha? O gato de botas? Número 2. Em que história há um vilão que é perseguido por um crocodilo que engoliu um relógio? Aladim, que voa no tapete? Peter Pan? Ou o Barba Azul? Número 3. Quem é o autor da obra Alice no País das Maravilhas? Esse aqui eu vou falar para vocês, nesse caso aqui. É a letra A, Lewis Carroll. 4. A frase, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, faz parte de qual obra literária? Letra A, O Pequeno Polegar. B, Gato de Botas. Pequeno Príncipe. Já assistiu O Pequeno Príncipe? Já leu a história? Que boa. Tá ok? Então aqui tem aqui, ó, de 0 a 1. Respostas corretas. Você conhece muito pouco se você acertou só uma das histórias clássicas infantis. Se você acertar de 2 a 3, muito bem, você conhece um pouco das histórias. Se você acertar as 4, parabéns, você é um conhecedor das histórias infantis. Vamos lá para a página 5. História. Antigamente, nas escolas brasileiras, as crianças aprendiam a ler e escrever em língua portuguesa e também aprendiam francês e latim. Essas línguas eram muito valorizadas no passado. Caça-palavras. Encontre palavras de origem francesa que fazem parte da língua portuguesa. Então, aqui do lado tem essas palavras que eu vou ler que você vai encontrar no caça-palavras. Maiô, filé, garçom, crepe, omelete, abajur, marrom, chefe e moda. São palavras de origem francesa. Vamos lá então? Além do português. Número 1. Você estuda algum idioma estrangeiro em sua escola ou em outro lugar? Sim ou não? Se sim, qual? Na nossa escola você estuda outro idioma, que é o inglês, né? Então uma resposta você tem. Número 2. Escreva algumas palavras que você já aprendeu nesse idioma, no inglês, ou em outro idioma, não sei se você faz outro idioma em alguma outra escola, né?
e as compartilhe. Aí você vai escrever aqui o que você já aprendeu com o inglês ou outro idioma. Quais palavras? Vamos lá então? Página 6. Dia do astronauta. Marco César Pontes foi o primeiro astronauta brasileiro a ir ao espaço. Ele participou de uma missão da NASA em 30 de março de 2006, ficando cerca de 10 dias no espaço. Essa missão tinha como um dos objetivos homenagear o inventor brasileiro Santos Dumont. Legal, né? E olha, daqui do nosso país brasileiro. NASA, agência do governo dos Estados Unidos, responsável pela pesquisa e pelo desenvolvimento de tecnologias e programas de exploração espacial. Curiosidade, você sabia? Uma roupa espacial pesa cerca de 110 quilos na Terra. No espaço, na Terra, ela pesa cerca de 110 quilos. É muito. No espaço, os astronautas quase não sentem o peso da roupa por causa da falta de gravidade. Gravidade. Força que atrai todas as coisas para a Terra. Então a pessoa fica ali, né? Flutuando. Olha aqui onde está nosso planeta Terra. Vocês estão vendo aqui? Mostrando na foto. Então, em janeiro, nós temos aí o Dia do Astronauta, que é dia 9 de janeiro. Dia da Saudade. Dia da Saudade. O que a mulher representa? O que a mulher representada na imagem está fazendo? O que parece que está na mão dela? Uma fotografia ou uma carta, né? Um pedaço de um bilhete. E ela está um pouco emotiva porque ela está recordando algo, né? Então, o que a mulher representada na imagem está fazendo? Olhando uma fotografia ou um bilhete que lhe deixou saudades. Em sua opinião, do que ela sente saudade? Pode ser de um parente, de uma pessoa que foi embora e ela não a viu mais, tá? É pessoal. O que você faz quando sente saudade de alguém ou de algo? Aí você vai escrever, tá? No seu caderno de história. O que você faz? Tá aqui a pergunta. Quando você sente saudade de alguém ou de algo, você se apega às boas recordações, às boas lembranças? O que você faz? Olha fotos. Hoje em dia tem o WhatsApp, né? Olha, ouve os áudios, lê o que escreveram. Saudade. Lembrança triste e ao mesmo tempo agradável. De pessoa ou coisa ausente ou do que se viveu no passado. Uma pessoa, quando da família da gente que ela morre, né? O que a gente guarda dela? As recordações. As recordações. 8. Fevereiro. Data do mês. 21, Dia Nacional do Imigrante. Lembra que nós estudamos sobre isso? Dia Nacional do Imigrante. Os imigrantes e as bandeiras dos países de origem. Leia o significado de cada uma das bandeiras que representam os países de alguns imigrantes que vieram para o Brasil. Recorte as imagens de bandeiras da lateral desta página e cole-as conforme o país correspondente. Então aqui está as bandeiras aqui na lateral e conforme está dizendo aqui, você vai colar a bandeira. Tipo aqui, a junção das cores preto, vermelho e amarelo da bandeira alemã representa os ideais de liberdade e democracia do país. Ah, então tá aqui, ó, preto, vermelho e amarelo, então você vai colar aqui, conforme o que você ler. O próximo, vermelho e branco são as cores, símbolo da Polônia e representam, respectivamente, a pureza e o poder da nação. Então aí, ó, vermelho e branco, Polônia, você vai colar aqui. De acordo com uma das explicações para as cores da bandeira da Itália,
O verde representa a natureza, o branco as geleiras dos Alpes e o vermelho o esforço da população nas guerras. Olha que bonito. Então aqui, ó. Você vai colocar onde? Tá? Esse aqui é da Itália, fica bem aqui, tá? Vermelho, branco e verde. Aqui. E aí você vai lendo os outros e de acordo com o que você vai lendo, você vai colando as bandeiras. 9, março. Dia do bibliotecário, dia do contador de histórias. Dia 12 é o bibliotecário e dia 20, contador de histórias. Sempre imaginei o paraíso como um tipo de biblioteca. Dia do bibliotecário. Frase de Jorge Luis Borges, escritor e poeta argentino, dita em uma conferência em Buenos Aires no ano de 1977. Olha, vamos ler a tirinha aqui, acompanha aí. Para aventuras em lugares distantes, descobrir novos países, culturas diferentes, conhecer um pouco das outras pessoas e muito de nós mesmos, consulte seu bibliotecário. Olha que legal. Às vezes você pode conhecer um outro país, você pode conhecer um outro estado aqui dentro do Brasil, sem sair de casa. Você entra pelo YouTube, pelo Google, e você viaja para diversos lugares, lendo livros. Tem cada história fantástica nos livros. Vale a pena ler. Dia do contador de histórias. Histórias de um contador de histórias. Roberto Carlos Ramos nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1965. Foi adotado por uma pesquisadora francesa quando era adolescente e foi morar na França. Voltou ao Brasil, estudou para ser professor e atualmente é um contador de histórias que diverte e ensina crianças e adultos com suas narrativas. Olha que legal, né? Por exemplo, ela como pesquisadora incentivou ele e ele, para retribuir esse carinho por ela ter criado ele, se tornou um professor e começou a contar histórias. Que interessante. Vamos para a página 10. Provérbio do mês. Vamos ler aqui, ó. Quem conta um conto, aumenta um ponto. A gente sabe que tem várias histórias de pescadores, né? Que eles dizem que pescou um peixe enorme, que não conseguiu nem tirar foto, que o anzol arrebentou, que o peixe era maior que a canoa, que o peixe quase engoliu ele. Então tem várias histórias de pescadores. Curiosidade. Na literatura árabe, existe uma personagem que era uma boa contadora de histórias. O nome dela era Sherazade. E o livro se chama As Mil e Uma Noites. Eu indico para você ler este livro. Leia o livro e diga para mim o que você achou. Que eu poderia até contar a história aqui para você, mas aí não ia se tornar interessante. Você encontra no Google, tá? A narrativa se passa no reino da Pérsia há milhares de anos. Sherazade, para escapar da morte, conta todas as noites uma história fantástica e cheia de aventuras para o sultão. Se esquecer de um castigo cruel que daria a ela. Ele daria um castigo cruel a ela. Mas ela usou da esperteza e toda noite contava uma história para ele. Então eu desafio você a ler essa história e me contar o que achou. Aladim e a Lâmpada Mágica é uma das histórias contadas por Sherazade. Sultão, príncipe de grande poder, senhor absoluto. Aladim encontrou uma lâmpada de ouro e a esfregou. Dela saiu uma fumaça. Então um gênio apareceu e disse: qual o seu desejo, mestre? Vamos ler os livros? Aos colegas. Pesquise a história de Aladim e reconte-a usando as imagens da página ao lado. Essa é o seu desafio. Você pode gravar um vídeo, tá? Você vai ouvir a história de Aladim, né? E recontá-la, certo? Os personagens aqui da história de Aladim, que você pode... No caso aqui, a maçã e o espelho é da história da Branca de Neve, né?
O sapatinho é da Cinderela. Mas tem aqui, ó, os personagens da história de Aladim. Que tal você ouvir a história e contar para nós? Mas eu também quero que você ouça a história As Mil e Uma Noites de Sherazade. Como que ela conseguiu escapar desse rei que queria, ó... Como? Vamos lá? Página 13. Abril. De datas do mês. Dia do Hino Nacional, dia 13. Dia 22, Descobrimento do Brasil. Dia do Hino Nacional. Curiosidade. Cada país tem um hino. Geralmente, as letras dos hinos tratam de conhecimentos importantes da história dos países e sobre as pessoas que o formaram. O hino de um país é cantado em diversas ocasiões, como em eventos esportivos. Pesquise em que ocasiões as pessoas cantam o hino nacional no Brasil. Então, você vai entrar lá no Google, tá? Em que ocasiões especiais as pessoas cantam o hino do Brasil? Vamos recordar uma? Na formatura do nosso colégio, ano passado, nós cantamos o hino nacional. Sim. Em solenidades também, quando eu fiz a formatura aqui na minha igreja, nós também, na abertura, cantamos o hino nacional. Tá? Tem várias ocasiões que são cantadas o hino nacional. Complete o hino. Preencha as linhas dos versos do hino nacional brasileiro com as palavras do quadro. Aqui estão as palavras, ó. Idolatrada, igualdade, povo, pátria, liberdade, desafia, Ipiranga e braço. Tá aqui. Então você vai olhar. Vamos ver se você sabe o hino nacional. Eu estava assistindo já tem uns meses um programa daquele do Roberto Justus, dos aprendizes, né? Que ele, para selecionar pessoas, ele coloca um desafio. E o último desafio para selecionar as pessoas era o quê? Cantar o hino nacional. De vários participantes, apenas uma moça acertou o hino nacional. O restante esqueceram boa parte do hino nacional. Esqueceram algumas letras, trocaram. É importante, hein? Já pensou? Você chega para conseguir o emprego dos seus sonhos e o desafio é cantar o hino nacional. E aí? E importante tudo, né? É o hino do seu país. Página 14. Numere os quadrinhos a seguir para indicar o significado destas palavras do hino nacional. Número 1. Plácidas. O que significa plácidas? Tranquilas. Então, você vem em tranquilas aqui, coloca o número 1. Número 2, brado. É a mesma coisa que grito. Você vem aqui em grito e coloca o número 2. 3, fúlgidos. O que é fúlgidos? Brilhantes. Você vem aqui em brilhantes e coloca o número 3. E o restante eu vou deixar com você. Descobrimento do Brasil. No dia 22 de abril de 1500, os portugueses desembarcaram no território que viria a se chamar Brasil. Centenas de anos mais tarde, o pintor brasileiro Oscar Pereira da Silva representou a chegada dos portugueses e o encontro com os indígenas no litoral. Conheça uma das obras que esse artista produziu. Também aqui, ó. Qual destas imagens não faz parte da obra, né? No caso, o que não faz parte da obra é este homem aqui, né? Montado a cavalo, tá? Tá ok? Vamos lá, então. Vou fazer só esse último aqui com vocês, tá? Maio, datas do mês, dia do silêncio, dia 7, 10, dia do campo. Dia do silêncio. Curiosidade, o Dia do Silêncio foi criado pela Organização Mundial de Saúde para que as pessoas façam uma reflexão sobre os males que o excesso de barulho causa à saúde das pessoas. Como se faz para calar o mundo? Adivinhe. Com o silêncio, certo? Você já ouviu falar em poluição sonora? O que é poluição sonora? Excesso de barulho. Isso mesmo.
excesso de barulho. Chama-se poluição sonora. Igual na sala de aula, quando começa a falar, fala. Olha, respira. É poluição sonora. Fica mais difícil para aprender, para prestar atenção, conversa demais, né? E como que você faz para ficar em silêncio? No celular, quietinho, que às vezes hoje em dia você vai procurar uma criança, tá muito silêncio, você vai lá ver, tá lá no celular, ó. Estragando, ó, prejudicando a visão. Fica tanto tempo que não quer ler, não quer escrever, não quer estudar tabuada. Porque é só passar o dedinho na tela, né? Já aparece o que quer. Você consegue ficar alguns minutos em silêncio? Que tal tentar? 1, 2, 3, valendo! Poluição sonora. Na ilustração, marque com X os causadores de poluição sonora nas cidades. Nós temos vários aqui, né? Essa ambulância, o carro vendendo coisas, o helicóptero, o ônibus escolar, a moto, o homem que está aqui furando a calçada. Então, são vários barulhos, tá? Olha no seu aí, você vai marcar os X em todos esses causadores de poluição sonora, ok? Então, essas são as atividades de hoje para a história, tá? Um grande abraço, fique com Deus.